Viva Casa CBN, com Luciane Mamoré. Olá, bom dia de novo. Tava agora no finalzinho do CBN Motors, chegando agora com o Viva Casa CBN. Eu sou Luciane Mamoré e eu espero que vocês estejam todos muito bem, em paz e principalmente com saúde nesse 6 de junho de 2020, o ano voando, todo mundo dentro de casa. Espero que à medida do possível vocês estejam todos conseguindo respeitar essa necessidade de distanciamento social. E eu te convido então para ficar aqui com a gente, fazer esse programa conosco, essa nossa pausa para refletir sobre arquitetura, decoração, design, refletir sobre a casa da gente, sobre o morar. E aí, você tá como aí nesse momento de ficar muito mais horas dentro da sua casa? Essa exigência de distanciamento social tá colocando a gente de frente, né, com os nossos espaços, com o canto que a gente mesmo que organizou, a gente que escolheu para viver. E aí, tá feliz com as suas escolhas? Talvez aquela bagunça que parecia escondida, aquela reforma, aquele conserto que podia ser deixado para depois, agora já não pode mais. O que mudou na sua relação com a sua casa? Eu te convido a mandar aqui pra gente a sua reflexão sobre como é que tá esse momento aí para você. Você pode participar pelo WhatsApp no 999 32 3500. A Thaís está aqui comigo, vai receber as suas reflexões pra gente conversar, discutir um pouco aqui. Também estamos ao vivo pelo Facebook no @CBN Campo Grande. Vem com a gente, vamos bater um papo. E quem tá aqui comigo no estúdio é a Ana Paula Zaran. Ela tá aqui conosco para falar sobre uma ação solidária. Ela vai falar sobre a ação Arquitetos Juntos Somos Mais. Já a Ana Paula vai contar um pouco como é que nasceu todo esse movimento, como é que ela acabou se envolvendo nisso e como é que você, que também está aí nos ouvindo, pode também se envolver, pode aproveitar toda essa experiência, essa loucura, essa experiência de pandemia, para também se envolver em tudo isso. E aí, claro que a gente vai aproveitar, Ana Paula, para refletir também um pouco sobre esse momento do morar, do viver, do trabalhar, se exercitar, tudo dentro de um único espaço. Mas antes de eu começar a conversa aqui com a Ana Paula, eu quero recomendar para você que é profissional da arquitetura, do design de interiores, ou mesmo você que é apaixonado pelo tema, acompanhar pelo canal da Casa Cor no YouTube, o Arena Casa Cor. Por conta da pandemia, as mostras do Brasil todo e também fora dele, todas as mostras das Américas, todas elas foram postergadas para o segundo semestre. Então, a Casa Cor está aproveitando a pausa para refletir o morar com alguns profissionais que investigam, pesquisam e fazem novas propostas através desse ambiente virtual. A Arena Casa Cor tem um novo vídeo, um novo episódio toda semana, sempre na quinta-feira, mas claro que fica lá gravado. Está disponível para você assistir o melhor horário, quando melhor lhe convier. E o Arena já está no 4º capítulo. O primeiro episódio foi com a superintendente da marca nas Américas, a Lívia Pedreira. Depois o Pedro Ariel, que cuida do conteúdo das mostras, apoia na curadoria. E os dois mais recentes foram com o Gustavo Neves e com o Guto Requena. Gente, eu recomendo vivamente que você que ama, que gosta de arquitetura, de design, desse novo olhar de grandes profissionais, assistam esses vídeos. Eles são curtos, sempre muito relevantes, recheados de conteúdo. E é isso a minha dica de hoje. Então, o canal da Casa Cor no YouTube, o Arena Casa Cor, se inscreve lá que o YouTube mesmo, você sabe, te avisa quando eles lançam um novo episódio, tá? Agora sim, vamos conversar aqui com a Ana Paula Zaran. Tá aqui comigo, Ana Paula, pela primeira vez no Viva Casa, que está coordenando, na verdade, ela chamou para si essa responsabilidade de engajar colegas sul-mato-grossenses nesse projeto que é nacional, envolve arquitetos e a intenção é reverberar para a sociedade toda, que é o movimento Arquitetos Juntos Somos Mais. Ana Paula, bem-vinda ao Viva Casa. Obrigada.
Obrigada, Luciane. Eu agradeço o convite de poder mostrar para as pessoas o que é esse projeto e chamar todo mundo para participar com a gente. Então, conta para a gente, assim, como que nasceu isso e como é que você acabou se envolvendo em todo esse movimento. Esse movimento começou no Rio, um grupo de arquitetas pensando durante a pandemia como que poderiam ajudar famílias, porque essa questão do fica em casa, ela acontece de maneiras diferentes para as pessoas, né? Então, pessoas na comunidade que trabalhavam durante o dia para ter o sustento, elas estavam impedidas de fazer isso. Como que elas poderiam, de fato, ficar em casa? Então, esse grupo de arquitetos começou a chamar as pessoas, os familiares, compraram cestas básicas, distribuíram, e foi uma coisa que foi dando certo. As pessoas foram querendo ajudar e eles ampliaram esse processo todo. E ele nasceu no Rio e hoje já está, acho que em quase todos os estados do Brasil. Não tinha em Mato Grosso do Sul. E eu tomei contato com esse projeto, eu vim acompanhando pelo Instagram, e um dia a arquiteta, que foi quem começou, que é a Paloma Yamagata, fez uma live. Como ela é uma boa arquiteta, que eu vejo sempre na Casa Cor, eu fui ouvir a live dela. Verdade, a Paloma tem o escritório Yamagata, né? Isso. Que é um grupo de profissionais, ela inclusive... tem uma participação sempre memorável na em cada mostra, isso. Tanto em São Paulo, no Rio, enfim, sempre são memoráveis os projetos eu gosto muito do projeto dela, falei, vou ver, ela deve ter alguma coisa bacana para falar, mas ela estava justamente falando desse projeto que estavam todos envolvidos. E alguém perguntou em que estado estavam, e ela falou, não tem Mato Grosso do Sul. E eu ouvindo, né, aí eu falei, meu Deus, será que eu entro, né? Se eu me ofereço ou não me ofereço? Não estou aqui por acaso, pois né? Eu achei uma coincidência, assim, né? Aí eu mandei, olha, eu sou de Mato Grosso do Sul, posso ajudar? E assim eu fui tomando contato e achando a ideia muito bacana. Eu sei que aqui em Campo Grande a gente tem outras ações solidárias, também feitas por arquitetos, são projetos muito legais. Mas eu acho que também tem muita comunidade precisando ser assistida. Claro. Então eu achei que um a mais poderia somar. Com certeza. Né? Então essa Você sabe a ideia. Que aqui no Viva Casa a gente sempre reflete sobre o morar, o conceito, todo o programa existe para isso. Porém, desde o início de toda essa quarentena, de todo esse impacto que a gente viveu de uma forma até inesperada, né? Apesar de todos os avisos, a gente abriu um espaço aqui para falar de ações solidárias, de fraternidade. E a gente viu muitos fornecedores do segmento, a Um Quarto Colchões, enfim, vários, fazendo ações muito importantes desse tipo de apoio. E aí, quando a gente soube da união dos profissionais, através desse movimento, correndo para falar um pouco mais sobre isso. Aí, quais foram os primeiros passos, Ana Paula? O que vocês fizeram primeiro? Eu vi que vocês lançaram um pequeno vídeo com os profissionais chamando o engajamento dos demais. Isso. Na verdade, eu penso que o movimento, a ação dele é mais mobilizar os arquitetos como multiplicadores, né? Para usar a rede social, a rede de relacionamento dos arquitetos junto aos seus clientes, familiares, fornecedores, para fazerem uma corrente e, de fato, ter alguma ação. Então, na questão dos fornecedores, como você estava comentando, nós queremos envolvê-los nessa ação, né? Então, nossa primeira ação foi fazer um vídeo explicando o que era e como os arquitetos estavam envolvidos. Então, a gente fez uma chamada com alguns arquitetos, mostramos um videozinho, mas uma chamada bem institucional, não estava explicando muito quais eram as ações que seriam feitas. Então, esse primeiro vídeo institucional é para as pessoas saberem. Uhum. E no próximo passo, a gente abriu uma vaquinha que a gente precisa arrecadar as ações, então... Recurso financeiro os recursos financeiros. Para conseguir, para tangibilizar esse apoio, para tangibilizar. Né? Mas esse recurso financeiro é para ajudar, no nosso caso, a gente elegeu 2 entidades específicas. Nós vamos falar um pouco sobre essas entidades, vamos falar também desses canais todos, mas a gente vai precisar agora, a gente faz um intervalo para falar do repórter CBN, e a gente tem também uma pequena fala da Maria Matos sobre uma das instituições, tá bom? Mas a gente vai fazer um intervalo, gente, a gente volta e vamos aproveitar, claro, a Ana Paula, para falar um pouco sobre a visão dela desse novo morar, tá bom? A gente já volta. 10h05, estamos de volta com o Viva Casa CBN, estamos falando sobre o movimento Arquitetos Juntos Somos Mais.
E quem está aqui comigo é a Ana Paula Zaran, arquiteta, que assumiu a responsabilidade de dar visibilidade, divulgação nesse movimento que é nacional. Ana Paula, no intervalo você estava aqui comentando comigo que tem essa protagonismo, vamos dizer assim, dos arquitetos, porém todos os demais profissionais deste segmento e mais, né, estão convidados a participar desse movimento? Sim, sim. O movimento é feito por arquitetos para sensibilizar seus amigos, seus parentes, sua rede de relacionamento, os profissionais parceiros, fornecedores, para de alguma forma poderem ajudar. Ou através de uma contribuição, a gente montou uma vaquinha social, ou através de ações, ou dando seu tempo, ou, sei lá, nos auxiliando com algum contato, às vezes uma ligação, uma atitude faz uma diferença, sabe? Eu acho que isso que é bom, é importante frisar, porque muitas vezes a pessoa acha que é pouco que tem para doar, ou que não importa aquilo, e na verdade todas as atitudes, todos os apoios são importantes, né? Assim, eu acho que toda e qualquer ajuda é bem-vinda. A gente não está selecionando por valor, nem por nada. Assim, as pessoas que quiserem contribuir serão muito bem-vindas. A gente também tem um posto de coleta que é na Fornária, ali na Avenida Ceará, com a Manuel Inácio de Souza. Ela se dispôs a receber as doações. Pode ser que alguém prefira entregar em agasalho, cesta básica, qualquer outro donativo. Isso que eu queria entender. O que vocês estão arrecadando? Alimentos não perecíveis também? A cesta básica? Sim, também. Até eu gostaria de falar um pouquinho dessas instituições para falar sobre as necessidades delas. Quais são as instituições escolhidas pelo movimento? Isso, são duas instituições, a Cotolengo e o GFE Hilário Silva, que a Maria Matos vai comentar um pouquinho mais, né? Uhum. Eu, particularmente, sou voluntária no Cotolengo. Eu sou cachorreira e eles lá, a entidade, na verdade, ela atende crianças e jovens adultos, e adultos em geral, com deficiência cerebral, paralisia cerebral mais severa. São pessoas que não se alimentam sozinhas, que têm problema de coordenação motor, que têm os membros atrofiados, que não abrem a mão. Então, eu conheci esse trabalho através do Corpo de Bombeiros. Eu estava passeando com a minha cachorra e eles perguntaram se eu gostaria de fazer parte, que eles têm um processo que são os animais auxiliando na terapia intensiva. E eu passei a frequentar lá, então eu sou voluntária, eu e minha cachorra. Então você já tinha uma proximidade grande com a entidade. Isso, então a gente fazia parte da fisioterapia assistida mesmo. É um trabalho muito bacana, que você vê assim, uma criança que não consegue abrir a mão, ela abre a mão para passar a mão no cachorro. Se ela tem que fazer um movimento mais difícil, tem que olhar para o lado, se tem um cachorro do lado, ela já consegue atende, com mais facilidade. E é uma coisa muito doída, sabe? Às vezes a criança, assim, ela chora no final da sessão, uma coisa bem... que o cachorro ameniza um pouco, tem que ser um esforço muito grande, aí a alegria do cachorro, a energia do cachorro acaba e é uma coisa deixando bacana. mais leve. E como eles todos são imunodeficientes, nesse tempo de pandemia, eles não estão podendo frequentar. Estão isolados ainda mais. Eles estão isolados ainda mais. Então, tem muitos que passam o dia. Então, o Cotolengo, ele transporta essas pessoas para o centro. Lá eles têm as 3 alimentações, eles são higienizados, eles têm fralda, ele tem as atividades. E hoje eles não estão podendo fazer isso. Então, está cada um nas suas casas. E você ter uma pessoa que dependa totalmente de você na sua casa, impede a mãe ou o pai de trabalhar, porque é atendimento o tempo inteiro. Claro. Eles são realmente uma assistência dependentes. Integral, né? Então, essas famílias estão sendo bem atingidas pela pandemia, né? E já são as pessoas que têm as suas deficiências naturais. Você sabe dizer quantas famílias são lá, Ana Paula? Olha, eu sei que eles têm, acho que em base de 40 atendimentos, desse mais intensivo. Eles têm, acho que 160 que eles atendem diariamente. Impacta um grupo enorme de pessoas, né? Porque além dos atendimentos diretos, tem toda essa extensão da família, da rede toda que está envolvida com essa criança. Tem. E o Hilário Silva é um trabalho lá no Parque do Sol, né? No Parque do Sol, isso. Eles atendem toda a comunidade, muitos trabalham no aterro sanitário. Eles têm algumas situações de pessoas que moram em favela. Parece que já teve um esforço do poder público. Eles construíram algumas residências, mas tem muita gente que mora em favela. As favelas estão
aumentando, e muitos trabalham no próprio aterro sanitário, inclusive crianças que têm problema de pele, e eles também trabalham nas cooperativas, né? Eles recebem as coisas das cooperativas que não estão funcionando agora. E muitas pessoas lá também trabalham como diaristas, tem trabalhos que hoje estão paralisados, né? Até não estão tendo aquela demanda que tinha antes. Com certeza. A Maria Matos, que é uma das voluntárias lá, que ajuda também na organização lá do Hilário Silva, mandou uma fala pra gente sobre o que eles estão precisando lá na entidade. Vamos ouvir a Maria. Se formos falar das necessidades, do que nós estamos precisando agora, seria uma necessidade para atender essas famílias mesmo, que seriam cestas básicas, com alimentos não perecíveis, com materiais de limpeza, cobertores, porque está previsto, né, mais frente frias e é uma necessidade muito grande de agasalhos, cobertores, agasalhos para crianças que a gente quase não recebe, tem muitas crianças para atender, e algumas outras necessidades que são pedidas, como leite, né, fraldas em todos os tamanhos. E para a nossa entidade, no momento, né, nós estamos com a nossa sede já construída, graças a parcerias, né, com o TJMS, e precisamos de mobílias para essas salas, né? Nós temos poucas cadeiras e poucas mesas, nós usamos aquelas mesas plásticas e cadeiras plásticas empilháveis, porque ocupam menos espaço, né, e podem ser removidas com facilidade. E ventiladores, que a nossa entidade não tem ventiladores nas salas e na época do verão a gente precisa bastante. Então, se pedirem para relacionar as necessidades básicas, seriam estas, né? Nós agradecemos muito a oportunidade, agradecemos muito a lembrança da nossa entidade para ser assistida por essa campanha tão legal. Obrigada. E a Maria me contou também, Ana Paula, que eles, para suprir as diversas necessidades, sempre estavam organizando eventos, almoço, movimento assim para arrecadar financeiramente para manter a entidade. E com tudo parado, elas também estão impedidas de fazer isso, as famílias estão impedidas, muitas, de trabalhar, né? Muitos são diaristas, trabalham por remuneração dia a dia. Então, esse apoio, ela falou de mobiliário, inclusive, que tem muita consonância, né? Com os designers, com os arquitetos. Muita gente não conhece essas realidades, né, Ana Paula? Assim, Campo Grande tem uma visão de que é uma cidade que não tem favela. Realmente, nós temos em relação ao todo do Brasil, a gente tem uma situação menos voraz, assim, menos agressiva, mas a gente tem, sim, favelas, tem regiões de muita carência. Como é que vocês descobriram essa entidade? Você já conhecia também, porque você falou da Cotolengo, que você já é voluntária, já tinha essa proximidade. Como é que você chegou até o Hilário Silva? Na verdade, conversando com colegas arquitetos, um deles mencionou a Maria Matos com o trabalho dela, e eu fiz contato com ela e também fiquei bem impressionada, como você comentou, essas entidades, o trabalho que ela faz é um trabalho tão importante, porque ela faz um trabalho junto a jovens para prevenir gravidez precoce, para tirar as crianças e os jovens adolescentes do tráfico, porque como você falou, é uma realidade que a gente não vê, a gente acha que por estar distante, talvez que elas nem existam, né? Diferente de no Rio, por exemplo, você olha para o morro, você vê uma comunidade lá, você vê a comunidade crescendo, você sente mais. Aqui em Campo Grande é mais esparramada, mas elas existem sim, né? E elas têm todas, e elas aquele estão ditado, aumentando. né? Que os olhos não veem, o coração não Isso. sente, né? Então é abrir o coração, porque essa realidade existe, a gente tem e pode contribuir, né? Isso, e um pouco aquela história de ninguém é uma ilha, sabe? Você tem que olhar um pouco para o lado. Precisa ajudar o outro para se ajudar também. E esse trabalho momentâneo, você falou que cuida de adolescentes e tal, esse hoje transforma o amanhã, né? Assim, faz uma nova experiência para essas pessoas, para essas famílias, e para todo mundo que está contribuindo também consegue
Eu acho, colher muitos benefícios. Eu acho. E você sabe, essa coisa de ajuda é bom para quem recebe, também é bom para quem faz, né? As pessoas, quando eu converso, eu peço ajuda e a pessoa contribui de alguma maneira, eu agradeço. As pessoas agradecem também a oportunidade de poder estar poder junto ajudar, e poder exatamente. se envolver. Porque às vezes a pessoa quer, mas não sabe bem como. Então, hoje em dia, está tudo mais fácil. Também a gente tem que contar com essas facilidades. Você pode, a um clique do seu celular, você pode fazer alguma ação, fazer uma chamada, pedir alguma coisa, dar uma contribuição no vaquinha. Então vamos falar esses caminhos. Você falou que pode doar fisicamente qualquer produto lá na Fornari, que é ali na rua Ceará. Para quem não sabe, ela fica na esquina, na Ceará, com a Manuel Inácio de Souza, o Guilherme, a Silvana, a Marina, estão todos lá para receber você, para receber todos, são super queridos, gentis. Mas também tem acesso digital. Tem um Instagram do grupo? Tem um Instagram nacional e a gente está linkado nesse Instagram nacional. Como que é o arroba? @juntosomosmais.arc. Juntosomosmais.arc. E ali a pessoa consegue encontrar o link do vaquinha se quiser doar. Isso. Aí nos arquitetos, em espécie, né? Nos arquitetos que estão apoiando, os nossos arquitetos aqui, a gente está pedindo para postar nas suas redes sociais, para colocar o link na bio, que se você clicar naquele link vai dar direto no vaquinha. Então, gente, o convite é para os arquitetos, para os designers e tudo, mas todo mundo está convidado, na verdade, ir no arroba Juntos Somos Mais, né, Ana Paula? Juntos Somos Mais, encontrar ali aquela ação e replicar. Todo mundo é fonte de divulgação, replica também, vai lá no vaquinha, faz a doação se você puder, se você quiser. Qualquer contribuição é super, super importante para essas entidades, tanto a Cotolengo quanto a GFE Hilário Silva, são entidades sérias, de grupos de pessoas, todas voluntárias, que apoiam essas famílias das duas instituições. Ana Paula, eu falei para você que eu ia aproveitar a sua presença e aproveitar a sua experiência como arquiteta. Como que você está vendo toda essa transformação do morar para nesse momento que todo mundo parou, né, e teve de se ver na própria casa. Mas eu acho que antes da gente começar esse bate-papo, eu vou chamar o intervalo e depois a gente volta falando disso. Como é que você tá aí na sua casa, hein? A Ana Paula vai contar aqui pra gente qual que é a reflexão dela sobre esse novo morar que impactou todo mundo. Eu já volto. Estamos de volta com o Viva Casa CBN. Estou aqui com a Ana Paula Zaran, arquiteta, falando sobre o movimento Arquitetos Juntos Somos Mais. A gente já convidou todos a participarem. É um movimento de ação solidária dos profissionais e também de todo mundo que quiser contribuir, quiser participar. O convite é encontrar esse movimento no Instagram, que é o @JuntosSomosMais, que lá você consegue encontrar os caminhos de doação. Mas eu quero aproveitar a presença da Ana Paula aqui. Ana Paula, sua experiência como arquiteta, sua experiência como mãe, como, enfim, cidadã. O que você está refletindo sobre o que serão as nossas casas, as nossas moradias? Você acha que esse impacto vai provocar uma grande mudança nas nossas casas? Eu acho que as nossas casas estão sendo postas à prova, né, nesse momento de pandemia, porque ela virou espaço de trabalhar, espaço de ter atividade física, espaço de estar com os filhos em casa, todo mundo junto, espaço para cozinhar. Voltando, né? Você alguns filhos voltando. Contando do seu depoimento pessoal, de os filhos virem para ficar eu tenho 3 filhos que moram fora, 2 vieram passar a pandemia aqui, porque como estão trabalhando de home office... Não então, faz sentido, qualquer lugar é lugar, isso, né? Moram num apartamento pequeno, então aqui a gente tem um pouco mais de espaço. Aqui ficou em São Paulo, pegou o Covid. Então, olha isso. Então eu acho que... Mas tá bem, né? Tá bem, graças a Deus, é nova, pegou brando, graças a Deus. Mas eu acho que a nossa casa, a gente voltou a olhar mais para ela. Se antes a gente já olhava, agora a gente olha um pouquinho mais... e a gente sente que alguns espaços estão sendo, talvez, repensados. Tem muita gente que já tem o hábito de não entrar com o calçado dentro de casa. Né? E eu vejo que alguns projetos, as pessoas já colocam ali no hall de entrada, quem tem o hall de entrada, um banquinho para deixar o calçado. Então,
isso já algumas pessoas já fazem. Ontem eu estava conversando com a arquiteta Ana Paula Moreira e ela estava contando que muitos clientes vieram para ela pedindo justamente esse móvel de entrada de casa para deixar o calçado ali pra na deixar entrada. o mundo exterior lá fora, né? Você vê, a nossa casa está filtrando, né? Essa sujeira do lado de fora, né? E eu acho que o espaço para crianças também, né? Acaba que hoje em dia as crianças passam muito tempo na escola, então elas estando mais tempo em casa, o que exatamente elas podem fazer, além de ficar nos seus gadgets eletrônicos, né? Assim, elas precisam de algum espaço também. Mas eu acho que as pessoas estão revendo isso. Não sei se a gente tem uma resposta certa, assim, para o que vai ser, né? Mas eu isso acho que se ainda reflete. Acho que só olhando para trás, depois que a gente vai conseguir fazer uma reflexão, né? Agora, enquanto a gente está nessa nuvem... Porque isso impacta em todos os sentidos. Tudo são interrogações, né? Até o trabalhar, por exemplo, né? Tem muita gente que está conseguindo trabalhar de casa. Algumas atividades isso é possível. Tem arquitetura, em termos de projeto, você consegue trabalhar em casa. E as pessoas estão repensando, inclusive, os escritórios, né? Como serão esses espaços de trabalhar, né? Eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa, de um dos grandes projetistas de espaços corporativos, e ele estava dizendo que achava que as pessoas já estavam até querendo desalugar algumas salas, mas não exatamente, ele acha até que é prematuro, sabe? Mas que a pessoa ainda vai ter que rever. Já está na mente desses empresários. Eu até falei no começo do programa sobre o Arena Casa Cor, que eu estou convidando vocês para verem. O Guto Requena, nessa última episódio, ele fala justamente disso. As grandes lajes, os grandes espaços corporativos imensos já estão em andamento reduções. Eles estão reduzindo. Para deixar esse home office mais efetivo realmente, que já existia, né? Mas não nessa proporção. Não. Então eles estão pensando em aumentar essa proporção. Eu acho que eles estão... como eles viram que funciona, eu acho que tem empresa pensando em dar 1 ou 2 dias para a semana para a pessoa fazer home office. Porque não é todo mundo também que gosta. Às vezes a pessoa não tem em casa o espaço propício, não tem a tranquilidade, o silêncio, ou não tem a internet boa o suficiente. Ou gosta da interação com os colegas, que também é interessante, mais novos, né? Porque tem aquela coisa de você estar junto com alguém, olha a sua tela, vê o que você está fazendo, aquela conversa de corredor, aquela coisa de participar em equipe. Então, esses espaços mais coworking e tal, que eu acho que vai fazer mais sentido, né? Agora, cada vez mais, né, Ana Paula? Ainda mais cidades muito grandes, como você citou, São Paulo, Rio, Bahia, né? Salvador, Belo Horizonte. As pessoas ficam muito tempo no trânsito, às vezes se deslocam para muito longe para trabalhar. Às vezes faça sentido mesmo e fique um pouco mais saudável, inclusive, a relação com a atividade. Né? E esse mesmo arquiteto estava comentando que acha que os escritórios serão mais limpos, as mesas não serão mais mesas dedicadas, do tipo, cada um tem a sua mesa, cheia dos seus objetos particulares para serem higienizados, então tudo mais limpo, as mesas são... Você não tem mais a sua mesa fixa, Agora, né? qual que é o desafio para isso não ficar frio demais, impessoal Isso foi uma coisa interessante você ter falado, porque enquanto eu estava lendo essas matérias, eu estava pensando que nesse tempo de pandemia a gente trouxe um pouquinho do escritório para casa, né? E eu acho que na saída da pandemia nós vamos fazer um movimento contrário. A gente vai levar um pouquinho da casa para o escritório, sabe? Humanizar o escritório com planta, que é uma coisa Você sabe que eu acho que também essa pandemia mostrou que todo mundo é um pouco gente, assim, porque as grandes autoridades do país estão sendo invadidas em suas audiências e tudo pelos netos, né? Assim, que entram inadvertidamente no meio daquela sessão solene para pedir um lápis, né? Então eu acho que isso acaba quebrando um pouco, para um lado bom, aproximando afetivamente todos mostrando que todo mundo tem esse lado e que a gente precisa ter mais compaixão, mais empatia por todos, né? Porque na hora todo mundo está sofrendo a mesma... Todo mundo está no mesmo barco, a gente está aqui, né? Tentando... Dói igual, assim, sabe? E se ajudar, né? Isso. Eu até queria voltar um pouquinho lá no movimento, não sei quanto tempo mais a gente tem. Temos tempo. Porque a gente está fazendo assim... a gente está chamando as pessoas para conhecerem, para fazer as doações em alimentos, ou enfim... Ou em recurso financeiro. Ou recurso financeiro através do nosso Vaquinha, mas a gente vai fazer também um leilão
Ótimo. Com objetos que dizem respeito assim, ao morar, ao estilo de vida. Então, a gente tem vários fornecedores parceiros. A gente até já tem algumas coisas, por exemplo, a Elke da Casa Design vai doar uma peça de design, o João Ramalho da Sena vai doar uma luminária, a gente tem uma joia doada pela Inel, então vários objetos, a Gran Cru vai doar uma caixa de vinho, então a gente vai ter alguns objetos selecionados, obra de arte, inclusive, arte e design. Eu também queria fazer aqui um lembrete que esse movimento é de arquitetos e designers também. Claro. Né? Então, algum objeto de design, a Mara Dozan vai colocar obras de 2 artistas plásticos daqui para serem doadas. E essas peças doadas, a venda delas será totalmente destinada a essas 2 entidades. Então, a gente está formatando como é que a gente vai fazer esse leilão para ficar o mais transparente possível. A gente não tem, como é uma obra beneficente, a gente não tem a obrigatoriedade de ter um leiloeiro. Então, a gente vai fazer isso talvez através de um grupo de WhatsApp, a exemplo de outros estados, então, Pernambuco e Curitiba. Estudando a operacionalização disso. Mas estão recolhendo também peças de doação. Então, quem estiver nos ouvindo, os fornecedores e tal, que tiverem alguma coisa para doar, pode ficar à vontade. Fiquem à vontade. E os arquitetos, seus clientes que podem estar decorando a casa, de repente pode se interessar por um conjunto de almofada, um quadro, uma luminária, uma planta. Tá então, certo. Estamos no mesmo assunto. Gente, eu conversei aqui com a Ana Paula Zarão, uma simpatia, falando sobre o movimento Arquitetos Juntos Somos Mais. Estamos encerrando. Viva a Casa. Obrigada, Ana Luciana, Paula, pela oportunidade. E muito obrigada. Próximo sábado, estamos de volta. Eu espero vocês com novos assuntos, outros convidados, e vou contar para vocês sobre o leilão quando tiver mais informações, tá bom? Eu volto semana que vem. Beijo, até lá. Viva a Casa CBN, com Luciane Mamoré.